Para mais um vídeo, tá certo? Produção textual, nono ano, turmas A e B. Gênero textual em destaque, em questão, nós estamos estudando nas últimas semanas mini conto, tá ok? Então, eu andei dando um feedback para vocês, um retorno em algumas produções, correção em algumas atividades no blog, ok? Então, esse vídeo aqui eu peguei alguns, até como forma também de reconhecimento por terem feito a atividade e de incentivo para os demais, tá certo? Vocês podem fazer, não é nada complicado e é bom que vocês façam porque isso vai ajudar vocês na prática de compreensão do conteúdo, tá certo? Então, andei dando uma olhada, vi os textos que recebi, bons textos. Então peguei alguns dos textos que estavam lá no blog, feitos por vocês, e coloquei aqui nesses slides para a gente poder dar uma olhada, dar uma conferida, uma lida e dar feedback para vocês também, tá certo? Então eu coloquei o nome dos alunos como forma de reconhecimento e de incentivo também para os demais, tá certo? Bons textos e achei bem interessante. Então eu vou ler com vocês e fazer alguns comentários, tá ok? Então vamos lá, o primeiro texto. Então nós temos aí o texto do Caio Costa Lima, do nono ano B. Ele diz assim, ó: ele era inteligente, sabia de tudo, mas era burro, não sabia fazer as coisas corretamente, pois era inteligente, mas não agia com inteligência. Só uma correçãozinha aqui do mas, né? Não tem esse acento agudo. Mas de modo geral, dentro daquilo que a gente pediu, tá correspondendo esse jogo de palavras aí entre inteligente e burro, alguém que sabia tudo, mas que não sabia pôr em prática aquilo que ele sabia. Então, por isso, na visão do autor, ele era uma pessoa burra, mesmo tendo muito conhecimento. Não sabia fazer as coisas corretamente, pois era inteligente, mas não agia com inteligência. Então, para ele aí existe essa diferença aí, né, entre ser e agir inteligentemente, que era o caso desse cidadão aí do poema, né, desse eu lírico, essa pessoa a quem ele se refere. Ele não sabia como agir nas situações pelas quais ele passava. Bem interessante. Vocês percebam que um mini conto, muitas das informações que aparecem não estão dadas, né? Então precisam ser interpretadas. Nós precisamos retirar do texto essas informações que podem não estar presentes, mas nas entrelinhas, né? De serem um indicativo, né? Então, muito bom e parabéns, Caio, pelo texto. Próximo texto, nós temos aí Daisy Catley. E ela diz assim, ó, o mini conto dela, né? 2 linhazinhas, mas valeu. O pirata se apaixonou e agora vai se afogar. Está sendo punhado por uma sereia para o fundo do mar. Acredito que era puxado, né? Então, bem interessante também a ideia do mar, de pirata, de alguém que se apaixonou e por causa desse amor, dessa paixão, vai se afogar, porque uma sereia aí dentro da mitologia, dentro daquilo que a gente encontra de sereia na literatura, nos contos, a gente tem então esses seres míticos, né, como seres que encantam, que alucinam, que levam as pessoas, principalmente os homens, né, que acabam se apaixonando por esses seres para o fundo do mar. Na nossa cultura brasileira, dentro da mitologia brasileira, do folclore, nós temos a Iara, né? Mas a gente encontra a figura da sereia na literatura grega, em vários contos também, falando sobre esse ser mítico, né? E esse pirata que acabou se afogando por a sereia acaba também se afogando, né? Se apaixonando e se afogando, sendo puxado para fundo do mar, né? Interessante, viu? Acho que valeu mesmo a iniciativa, a ideia, o pensamento que teve, muitíssimo interessante. Parabéns, Daisy,
pelo texto. Vocês vejam que tá, e até os exemplos que tinham no livro não eram coisas muito complexas, né? Lembrando que é um primeiro momento que a gente está começando a produzir e que a gente vai dar continuidade. Óbvio que uma disciplina, né, de produção textual é uma disciplina em que a gente vai produzir cada vez mais, tá ok? Então, sempre quando a gente estiver produzindo, vou recebendo os textos e se por acaso você quiser que eu não mostre, diga o seu nome, a quem o texto pertence, você pode me dizer, mas eu quis dizer para parabenizar, reconhecer e incentivar também os demais. Próximo texto, então nós temos esses dois textos aí, da mesma pessoa, acho que eu perdi aqui o nome, você pode depois dizer quem é aí nos comentários, tá ok? Então depois eu posso dar uma pesquisada lá, acho que ficou fora do slide. Então nós temos aí, ó, primeiro mini conto, diz assim, ó, um dia sonhei com ele, parecia tão real, aquele que eu nunca esqueci, dia a dia só que me resta são suas lembranças, que serão eternizadas de geração em geração. Bem legal mesmo, bem traz consigo um sentimento, né? Só atenção aqui depois do ponto final, né? Nós temos a letra maiúscula, tá certo? Então, atenção também na hora de digitar esses pequenos detalhes. O início ali também do mini conto 2, então você começa com a letra maiúscula. Achei bem interessante, tá ok? Essa ideia do sonho, como ele parecia real, que nunca foi esquecido e que no final, com o passar do tempo, somente algumas lembranças e que são eternizadas, né? Bem legal esse jogo aí de palavras também. Parabéns, viu? Segundo texto, naquela noite chuvosa, conheci o mar, um dia inesquecível, ainda era pequeno, mas aquela água salgada nos olhos é difícil de esquecer, né? Eu sei que às vezes na hora da digitação a gente acaba esquecendo mesmo, é difícil de esquecer, né? Um acento agudo aqui, as vírgulas, elas não precisam desse espaço, elas ficam próximas à palavra do lado esquerdo, coladas, tá certo? Tem um espaço só com a palavra que vem a seguir, mas são mais questões de digitação. Texto muito interessante também. Vocês percebam como é curto, mas como mesmo sendo um texto curto, consegue transmitir essa ideia com profundidade, tá certo? Então, aquela noite chuvosa, conheci o mar, um dia inesquecível, ainda era pequeno, mas aquela água salgada nos olhos é difícil de esquecer. Então é como se a gente conseguisse pintar na nossa mente, ver na nossa mente a imagem que está sendo descrita e apresentada aqui. Eu vi muito interessante mesmo, fiquei surpreendido e emocionado com os textos de vocês. Parabéns. Próximo texto da Fátima, se eu não me engano, o último. Nós temos aí, ó. Ela era sonhadora, sonhava alto, sonhava grande. A menina sonhava tanto que só ficou por isso mesmo. Então, muito legal, até divertido, né? Engraçado, no final um cômico trágico aí, né? Pessoa que tinha grandes sonhos, né? Muitas vezes até mesmo a gente, né? Vocês como alunos têm projetos, sonhos mirabolantes, coisas altas, grandiosas, tá correto, devem ter esse tipo de pensamento, de sonho, mas o mais importante é tentar tirar esse sonho do papel e colocar em prática e tentar transformar em realidade, né? O que não aconteceu com essa menina aqui, que só viveu de sonhar. Sonhar é bom, mas o melhor é concretizar aquele sonho, né? Então, infelizmente, ela ficou só no sonho, né? Só por isso mesmo. Bem legal, Fátima. Valeu, viu? Bem interessante. E frases curtas, né? Mas que transmitem a ideia central do texto. Essa era a ideia mesmo. Então, se vocês não fizeram, aqueles que não fizeram, gostaria de receber, tá ok? Nós temos as duas turmas aí, bastante alunos, então gostaria de receber esses textos de vocês. A partir de agora, com mais frequência, eu pretendo e vou me disciplinar aqui para poder comentar e dar um feedback melhor para vocês no blog. Tem mais um aqui, né? Ó. Uma garota, da Lara Letícia. Lá estava ela a conversar pelo celular, mensagens de amor a mandar. E no final tudo foi em vão. Já não eram mandadas as mensagens de amor, pois não eram respondidas. Então aqui história de um amor não correspondido, né? Alguém que mandava as mensagens de amor, que infelizmente não eram em vão, né? E não foram correspondidas. Ok? Então,
Legal também. Mais uma vez aqui o espaçamento, né, entre o ponto e a vírgula também, né? O espaço vem depois do ponto, não antes, mas parabéns, Lara, pelo texto também. Tem mais um aqui da Ana Kelly, nono B, diz assim, ó. Todo domingo ela saía para a praia com suas amigas. Um certo dia ela viu um menino que nunca tinha visto. Ela achou ele maravilhoso, só que a vergonha nunca deixou ela ir falar com ele. Certo dia a amiga dela ajudou ela e pegou o número dele. Hoje em dia eles têm uma amizade linda. Legal, viu? Só que uma correçãozinha aqui no tem, né? Ele tem, sem o acento circunflexo. Eles têm, né? Eu já consertei aqui e deixei dentro da norma padrão, tá certo? Eles têm, o plural de tem aqui com esse acento circunflexo. Então, interessante também, tá ok? Bem legal essa desenrolar, né? Como consegue ter um início, um meio e o fim de uma história, mesmo num mini conto, mesmo sendo um texto relativamente curto, certo? Então, e aí ainda fica um espaço, né? Até mesmo para ser desenvolvido depois, quem sabe. Então, para nossa imaginação, né? A amizade que eles tiveram depois disso. Certo dia, a amiga, que caberia um artigo, né? Definido aqui depois de certo dia. Então, valeu também. Parabéns, Ana Kelly. Então é só. Gostaria de ver mais texto, até para a gente trazer aqui para os próximos vídeos também. Se não quiser, eu não posso dizer seu nome, mas eu fico sem dizer o seu nome, mas parabéns aos que fizeram e fica de incentivo para os demais. Até a próxima.